vamos iniciar hoje uma live muito especial. E na realidade, do nosso projeto que iniciou lá em março, né? Hoje a gente vai ter então a nossa última live desse projeto, do projeto Quarentena Criativa, que iniciou na segunda semana, né, do nosso isolamento. E aí percorreu durante esses meses, o mês de final de março, né, abril, maio, junho e agora, hoje que é dia 2 de julho, a gente finaliza o nosso ciclo de lives. Essas lives, então, para quem acompanhou, né, elas tinham o objetivo de trabalhar temáticas relacionadas com as artes em suas várias expressões, dança, teatro, música, as artes plásticas. Nós falamos também sobre a questão da preparação, né, a preparação da voz. Nós falamos sobre a questão do que foi na semana passada, né, com o Alexandre. Nós falamos sobre a questão dos artistas hoje, nos tempos da pandemia. Então, as temáticas que nós trabalhamos foram temáticas sempre relacionadas com as artes, só que num sentido sempre de estar dando dicas, de estar dando ideias para os alunos que estariam, né, no processo de quarentena. Claro, no início, quando começou o projeto, a gente não imaginou que ia durar tanto tempo, né? Que a gente também não imaginava que esse processo do distanciamento duraria tantos meses, né? Então, foi um projeto que era para ser pequeno e no fim acabou se tornando bem longo devido aos processos que foram acontecendo ao longo aí da nossa história em relação ao coronavírus, né? Então, acabou, esse projeto acaba, né? Porém, ele traz bastante ideias e bastante reflexões para as próximas atividades que a gente vai realizar, tanto de forma não presencial quanto de forma presencial mais para frente, né? Quando a gente estiver tivermos a nossa, né, vontade finalmente de podermos voltar a se encontrar pessoalmente. Então, primeiro, até a Ju entrar, né, a gente queria agradecer por todas as pessoas que participaram desse projeto. Amanhã eu vou fazer um agradecimento especial a cada uma das pessoas, cada um dos artistas e das cabeças pensantes e os talentos que passaram por aqui, que nos ajudaram a repensar, né, muitas questões da arte, muitas questões da educação. E aí hoje a nossa temática é justamente em relação a um tema que parece, né, nossa, uma coisa que tá todo mundo falando agora, não, né, uma coisa que a gente sempre falou, infelizmente uma situação que a gente sempre tem que discutir, e tem sim que discutir. E hoje, para fazer essa discussão, obviamente eu tinha que escolher uma pessoa muito especial e uma pessoa que tivesse muito conteúdo para nos fazer discutir, nos fazer refletir. E essa pessoa é a Juliana. Ela vai entrar, vou chamá-la aqui para poder fazer parte da nossa conversa. E a temática dela, então, é a arte negra nos dias atuais. Então, daqui a pouco o pessoal vai entrando. O pessoal que for entrando, depois quiser fazer perguntas também, pode ficar à vontade para fazer as perguntas. Então, Ju, deixa eu só chamá-la aqui. Deixa eu só ver aqui. Oi, Ju. Oi, Tudo bem com você? Quanto tempo? tempo, é Muitos verdade. anos, né? Meu Deus, É, bastante tempo, sim. né? Eu até comentei, né? Eu fiz uma postagem essa semana que quando eu te conheci, você era uma pré-adolescente ainda, né? Nem Oi, adolescente Lu. era. Devia ter aqui uns 12, 13, né? Aham, Né? Tu vê? muito novinha, né? Mas sempre assim ativa, sempre participativa. E hoje, assim, para mim é uma honra tá conversando contigo, né? Te ver todo esse teu processo que
de formação, te conhecer lá, né, quando tu era pequenininha e ver agora onde tu chegou, essa tua liderança, tua, né, teu estudo, tuas reflexões. Eu fico bem feliz, bem honrada, assim, de ter passado por ti, assim, nesses anos, Ah, mesmo que tenha sido tanto tempo, mas ficar é, feliz. que massa, eu também fico feliz assim pelo reencontro, porque lembro com carinho da época do movimento de jovens, ali o EDA, Remar no Colégio Marista em São José, né? E te ter assim como timoneira, líder, trazendo reflexões naquele momento. Então, lembro de muitos momentos dinâmicos, Lu sempre com muita alegria, muito dinamismo, assim, fazendo a gente pensar sobre coisas importantes. Plantou várias sementinhas, assim, Lu, que legal tá aqui. Muito legal. Então, Ju, o pessoal demora para entrar, tá? Daqui a pouco eles entram, né? Aquela coisa de adolescente, né? Mas eles vão entrar daqui a pouco. Eu sempre peço, né, para quem conversa com a gente, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né, até esse momento, para conhecer um pouco quem é a Juliana, como é que ela começou, como é que ela escolheu seguir, né, o estudo do teatro, como é que ela chegou até agora. Eu gostaria que tu conversasse, então, contasse um pouquinho da tua história para eles. Uhum, sim. A cada tempo, né, assim que a gente vai parando, não sei se isso acontece contigo, mas isso acontece muito comigo. Cada momento que eu paro para rever um pouco da minha história, das coisas que eu trilhei, eu vou revendo a própria maneira de contar, né? Vou revendo também muito das coisas, assim, a própria forma de falar sobre isso. E hoje eu tenho cada vez mais visto o teatro, esse espaço do teatro, como um lugar onde eu me identifico, me compreendo e também me alimenta, assim, me fortalece, né? Eu comecei na parte da universidade, né? Minha graduação foi em pedagogia. Eu fiz toda a formação aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC. Então, fiz a graduação em pedagogia. E no processo ali da graduação, eu comecei a fazer parte do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e também a trabalhar na época na Companhia Vanguarda, fazer cursos de teatro, de improvisação. E aí chegou um momento da graduação em que eu fui me alimentando assim da arte, do teatro, e aí fui fazendo essa transição de ir saindo da educação para fazer o mestrado e o doutorado em teatro. E fui percebendo a possibilidade de cruzar temas que me movia muito, que era arte e arte negra especificamente, assim, teatro negro. Então, principalmente lá no final de 2010, 2009 ali, já no NEAB, né, estudando sobre racismo, sobre as relações raciais, podendo também depois experimentar isso em grupos teatrais, com o início do Coletivo Nega, que é um grupo hoje formado por pessoas negras, né, mulheres negras e pessoas não binárias negras, depois com o NAN, Núcleo de Atores Negros em São José. Então eu fui experimentando assim na própria cena, enquanto uma mulher negra, uma atriz negra, como que podia trazer essas outras vozes, a minha voz, também as vozes ancestrais, né? Trazer para a cena essas histórias que a gente sabe que às vezes são invisibilizadas, né? Sim. Então, aí foi um pouco desse caminho que eu fui fazendo, e hoje eu sou professora de teatro, sou mulher negra, bissexual, estudo as questões ligadas aí ao raça, racismo, gênero, tenho me aprofundado mais para esse olhar sobre a compreensão do feminismo negro, principalmente agora a partir da minha experiência do trabalho com o coletivo de Jeje, que é um coletivo que trabalha uma educação antirracista e feminismo negro. É um coletivo que já tem bastante tempo, aí uns 6 anos, coordenado pela Jaque Conceição. E a gente tem uma plataforma onde a gente trabalha com vários cursos assim voltados para as questões raciais, né? E então com o coletivo de Jeje é um encontro mais recente esse ano, mas tem me alimentado bastante cada vez mais a estudar e compreender essas questões sobre gênero, sobre raça também. E faço parte também do NUDA, que é um núcleo de diversidade, direitos humanos e ações afirmativas do Centro de Artes, do CEARTE, que aí é um núcleo específico que discute essas questões dentro da universidade,
trabalha também com estudantes cotistas, com o Coletivo Negra, que também é esse grupo, né, que trabalha com teatro, com a linguagem teatral a partir dessas experiências de pessoas negras, né? Então, hoje eu tenho feito bastante esse movimento de entender teatro negro especificamente, entender dramaturgia negra, enfim, todos esses processos ligados aí ao reconhecimento de si, discussão sobre negritude. Uhum. Bastante coisa, né? Pouquinha coisa que a Juliana, pouquinha coisa só que ela. Quando No eu meio disso pensei tudo, nessa temática, eu te é, contei, né, a história, né? Que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ser uma pessoa que consiga unir as duas coisas, né? A questão da arte e a questão da negritude. Eu queria realmente alguém que falasse sobre essa temática. A gente já teve a Gisele Marques aqui, que falou sobre a questão do personagem. A gente também falou um pouco, né, sobre a questão dela como mulher negra criando os personagens, né, para as crianças, com a questão da representatividade, mas especificamente o teatro. E assim, ó, e realmente é uma coisa que é pouquíssimo estudado, né? Tanto quando eu fui pesquisar, eu vi que poucos trabalhos tem, aí o teu é uma das referências que aparecem lá. E por quê, né? Então, eu queria que a gente começasse falando sobre isso. Por quê, né? E por que que não está, né? Parece uma resposta fácil, mas não é uma resposta fácil, né? Por que que a gente não fala sobre, por que que a gente não vê, apesar de ter uma história muito grande, né? E a própria questão daí até a gente poderia falar um pouquinho da questão da apropriação cultural, acho que entra um pouquinho, né, nisso. Por que que a gente não vê? Porque não existe? Não existe, mas por que que a gente não vê, né? A gente, no caso, eu como mulher branca falando, por que que eu não vejo, né? uhum. Apesar de existir, né? Então, eu gostaria que começasse falando sobre isso. Por que que a gente não vê essa questão da presença negra na arte? Apesar da gente, quando começa lá, ai, vamos no Dia da Consciência Negra, vamos fazer uma dança. Aí se lembra da questão da arte, né? E isso é uma questão que eu digo sempre na escola, mas, enfim, a palavra é sua, né? Não E é minha. ao mesmo tempo que a gente tem ali o mês da consciência, né, um espaço reservado, muitas vezes acaba sendo só aquele espaço, só aquele momento, né, de forma muito pontual para se discutir isso, quando o necessário, assim, o urgente é fazer essa discussão ao longo do ano, né, inclusive nas diversas E não disciplinas. tá na professora de história, né? Porque sempre sou uma professora de história e de arte, né? É, Ele que exato, mas me desligou a minha luz aqui, peraí. Meu Deus, calma aí. Problemas técnicos, peraí. Que a minha luz aqui tá horrível pra não ficar muito escuro. Peraí. Deu, melhorou um pouquinho. Pode falar. Desculpa. quando você pergunta, né, por que que isso acontece? Por que a gente não vê arte negra, teatro negro? O que está acontecendo? De forma muito direta, Lu, eu posso te dizer que isso acontece justamente por causa desse sistema racista, né? Desse lugar onde a sociedade é estruturada por essa lógica racista, né? Que acaba criando esse processo de invisibilizar determinados conteúdos, determinados artistas, corpos negros, né? Então, o racismo, ele cria esse lugar, assim, de que quando a gente vai falar e ver artista negro, a gente vê em determinados papéis, determinadas posições, não, né? A gente carece aí de espaços que realmente façam esse debate de uma forma protagonista, né? Então, isso tem muito a ver com a maneira como o racismo acontece na sociedade. E aí, eu geralmente falo e penso que, da mesma maneira que o racismo ele tem as suas dinâmicas dentro da sociedade, dentro do teatro e dentro das artes, não é um espaço neutro ou uma coisa à parte, né? Teatro e arte está dentro desse processo aí, está dentro da sociedade. Então, obviamente que também vai chegar lá, ele tem sua maneira de acontecer no espaço das artes. E aí outra coisa que é interessante a gente pensar é como que o racismo ele vai criando esse lugar de naturalizar o olhar, né? De compreender o corpo branco como um corpo universal.
né? Uhum. Compreender, ter essa ideia dessa pretensa universalidade, né? Como se o padrão fosse ser branco, né? Ser artista branco, ou a gente contar uma história branca, uma narrativa branca. Então, isso tem a ver com esse próprio sistema, assim. E aí, quando a gente se dá conta disso, a gente começa a estranhar e também começa a desnaturalizar isso. Desnaturalizar o lugar de ser negro, de ser mulher negra. E aí o teatro e a arte não tá fora disso. Não. É um lugar que a gente precisa, então, aguçar, assim, tirar essa lente que a gente tem, que é construído, né, historicamente, de olhar a sociedade por um prisma onde a gente prioriza e protagoniza um tipo de corpo, um tipo de imagem, né? Aí quando a gente percebe isso, a gente já vai ver a novela a partir de um outro olhar. A gente vai ver as peças de teatro a partir de outro olhar, a gente vai se questionar por quê? Por que não está aqui? Por que esses conteúdos não chegam na escola? Porque há também uma dinâmica do próprio racismo dentro da instituição, né? Que a gente chama de racismo institucional. Ou seja, a maneira como a instituição escola está colocada ali, ela impede que esses conteúdos apareçam de uma maneira equânime, né? Mais igual, assim, né? A gente tem conteúdos muito eurocêntricos que a gente fala, né? Conteúdos aí com uma carga histórica de narrativas muito específicas, né? Então, te respondendo assim, eu diria que é isso, é a maneira como o sistema, o racismo, ele acontece, ele vai criando também no nosso olhar esse lugar de achar que é natural ver uma mulher negra como empregada doméstica na novela das nove. É Uhum. natural, e a gente já teve isso um tempo atrás, eu estava me dando conta assistindo uma reprise da novela O Clone, que atrizes negras de grande nome assim para o teatro negro, que passaram pelo Teatro Experimental do Negro, como Ruth de Souza, enfim, Leia Garcia, estavam em papéis subalternos, assim, em papéis menores, coadjuvantes dentro da novela. Então, e atrizes de nome, de expressividade, assim, de importância para a nossa história cultural, sabe? Essa dinâmica do racismo que, quando a gente começa a estudar, a gente também abre o nosso, fica mais atenta para estranhar, né? Para ir Uhum. estranhando. Falou da questão ali dos papéis, né? Dessa escolha, né? Não é uma escolha neutra, né? Acabou de falar. Tem a ver com a forma com que as pessoas querem que se entenda a sociedade, como ela se mantenha daquela forma, né? Então vamos criar esses papéis porque a gente quer que essa sociedade continue se mantendo daquele jeito, né? E quando se coloca muitas vezes o negro, né, o ator negro como protagonista, que nem é muitas vezes, né, ele está sempre relacionado com um ator branco, né? Eu não sei se isso tem a ver, se é só eu percebo isso, mas sempre tem uma relação, né? O núcleo, né, que eles fazem aqueles núcleos nas novelas, né? Uhum, Sempre tem alguém, na própria, às vezes nos filmes também, né? uhum. Sempre tem alguém relacionar, mas ele é. Eu pensei lá na da Thaís Araújo, né? Que teve uma que ela era protagonista, mas estava sempre relacionado com um núcleo branco, né? Então não Sim. se dá realmente, né? Não As... tem, não é, não tem a narrativa central, assim, não são as motivações e os dramas daquela pessoa negra, né? Então é como se as tuas motivações e teus dramas girassem em torno das outras protagonistas, que em sua maioria são protagonistas brancas, né? Então a gente vê isso muito em filmes também, né? Nas comédias românticas, esse padrão primeiro, um padrão de sexualidade, né? Casais heterossexuais, depois um padrão racial, casais heterossexuais brancos, em sua maioria. E aí, quando a gente tem pessoas negras, ou são amigos de um dos protagonistas, sempre num papel de coadjuvante, assim, né? Sim. Então, é desafiante construir dentro dos filmes, dentro das narrativas, esse espaço de protagonismo mesmo para artistas negros e negras. E não é porque não tem, né? Como você começou falando, não é porque não existe, a gente tem. A gente tem muito artista, muitas pessoas trabalhando e fazendo arte no país, assim, com diversas experiências e potências, mas não tem abertura,
né? Porque geralmente são caracterizadas pelo físico, pelo fenótipo, em personagens muito direcionais, assim, muito estereotipados, né? A gente vê isso com, por exemplo, o Babu, né? O Babu Santana, um ator, um excelente ator, que muitas vezes é subutilizado pela Rede Globo em papéis que a gente sabe que são estereotipados, né? Então, mas aí a gente vê ele, por exemplo, no cinema, de grande potência, assim, revelando todo o processo de potência e atuação dele. Então a gente tem esses lugares também de subutilizar o trabalho de artistas negros e negras, né? São vários desafios, assim, para a gente ir pensando, dado esse sistema que está fundamentando a sociedade, né? O Silvio Almeida discute bastante isso no livro dele, o que é o racismo estrutural, né? Ele fez uma fala belíssima recentemente no Roda Viva, uma entrevista linda, assim, histórica, onde ele discute isso, né? Fico pensando, gente, teve que chegar o século, né? Tem que chegar uma pandemia a ele aparecer na televisão no Roda Viva, né? Olha só que ponto a gente chegou, né? Para ele E falar coisas assim que, meu, né, gente, se toca, né? Pessoas se toquem, né? Inclusive os próprios jornalistas que estavam ali, né, ainda. Aí naquele momento eles colocaram jornalistas negros, né, para falar também. Isso também é uma escolha que se faz, né? Aí a Alita falou, né? Teve várias pessoas que eu li naquela semana e comentaram por que que também só se chama os negros para falarem sobre negros, né? Também assuntos. podem falar sobre outras coisas que não só isso, né? Então, Exatamente, exatamente. Você fica. Acaba que fica ali em torno dessa temática, né? A gente quer ver falando disso e muito mais, né? Falando disso e outras coisas, né? Enfim, não ficar estigmatizado, assim, nos seus lugares, né? No seu lugar de fala, enfim, né? Que a gente poderia pensar. eu ia te perguntar uma coisa, tu que, né, estuda mais o teatro, existe assim uma maior possibilidade de abertura do teatro do que se tu for colocar em relação à televisão, por exemplo, né, a teledramaturgia, o cinema, porque tem alguns atores que falam, né, que não gosto mais de fazer televisão, não gosto de fazer mais novelas, quero fazer teatro. Existe alguma relação assim de ter maior independência, maior Uhum. espaço? Eu vejo que os desafios eles são diferentes, né? A televisão, a mídia, né? Ele tem muito esse lugar direcionado. A gente sabe que é uma empresa ali, né? Tem um caráter empresarial. A gente sabe que tem todo, todo um modo de pensar, né? Voltado ali para audiência, né? O teatro tem um lugar também de provocação, de confronto, de reflexão. Ele pode ter esse lugar. Tem alguns espetáculos que caminham na linha do entretenimento que vão tratar sobre outras questões, mas a gente tem dentro do teatro muitos grupos que têm essa pegada de fazer o debate, de provocar, de denunciar. Então a gente poderia pensar que tem essa abertura, né, no espaço teatral, porque é um lugar é uma arte que se faz no presente, né? Para ter teatro precisa desse ao vivo, né? Tanto é que agora, nesse contexto aí de pandemia, a gente não está podendo viver essa experiência, né? Porque o teatro ele é uma arte do encontro. Ele acontece porque tem alguém ali que está se colocando nesse estado de se dar a ver, de representação, de, enfim, interpretar uma personagem, né, no sentido mais tradicional, e alguém que está ali assistindo ou refletindo sobre o que está sendo posto em cena, né? Então tem esse caráter de refletir, de provocar. Mas tanto o teatro quanto a televisão a gente pode pensar aí que está colocando discursos políticos, né? O endereço do discurso ele pode ser um pouco diferente, mas o discurso que a TV faz é um discurso político, mesmo que seja um discurso só para o entretenimento. Agora, enquanto espaço de trabalho, o teatro tem muito esse lugar de uma arte coletiva também. Então é preciso assim de muitas pessoas para se fazer teatro, né? Teatro não é uma arte para se fazer sozinho ou sozinha. É diferente, por exemplo, de um processo, sei lá, de desenho, artes plásticas, talvez que alguém possa pintar e desenhar uma tela, né? Tem um lugar solitário, né?
O teatro não, ele é laboratório, ele é coletivo. Eu posso fazer uma peça solo, só eu em cena, mas vai precisar de um trabalho de iluminação, vai precisar de um trabalho mínimo que seja de uma arte que é coletiva, que se dá no coletivo, de outras pessoas juntas. Então, muitas vezes, o que acontece na prática? Grupos teatrais são independentes, né? Não caminham nesse lugar de também trabalham muito de forma autônoma. A gente diz que a gente trabalha muito, 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 porque desde o processo criativo, assim, da concepção da cena e de ir para o ensaio até fazer o espetáculo, né, girar, são processos assim longos, né, demorados. Às vezes você fica numa sala de ensaio por meses, né? Até ir trabalhando a criatividade, trabalhando o corpo, e trabalhando a dramaturgia, descobrindo qual que é o tema do espetáculo. Então, acho que nesse sentido, por ser uma arte mais coletiva, tem essas aberturas, mas também tem seus desafios, assim. Por exemplo, como que a gente se mantém, né? A gente carece de políticas culturais do Estado, por exemplo, para enfim, ter o mínimo aí para os artistas, né? Então, se a gente for viver de bilheteria, fica complicado. Hoje, por exemplo, nessa situação de isolamento, artistas que viviam da sua arte, arte de rua, arte do circo, enfim, artes cênicas como um todo, né? É muito desafiador, assim, né? Porque como que você vai, de onde que você vai tirar a sua renda, a sua base, né? Então tem outros desafios, né? Dentro do espaço teatral. Uhum. Mas eu vejo como um lugar de muita provocação e reflexão, especialmente assim também o teatro negro, né? Grupos de arte negra, tem muito esse elemento da denúncia e do manifesto, né? De colocar, trazer em pauta questões que são urgentes para a população negra, né? Urgentes para a sociedade. Porque se a gente não supera a raça e o racismo na sociedade, a gente não consegue também avançar em outros sentidos, né? Porque isso afeta a economia, desigualdade salarial, isso afeta autoestima, compreensão de si, do corpo, de identidade, isso afeta saúde, né? Isso afeta violências. As mulheres negras são as mulheres mais assassinadas no Brasil, né? Se a gente pegar os históricos de feminicídio, por exemplo, 2017 a gente teve 66% das mulheres assassinadas, de quase 5 mil, eram mulheres negras, né? Um total de quase 5 mil. Então, a gente tem aí números que revelam que a questão racial ela está perpassando várias áreas, né? Economia, saúde, bem-estar, arte, política, né? A ausência de mulheres negras, por exemplo, na Câmara, né? No poder público, né? Então, a questão racial é uma questão urgente, assim, pra gente, né? Nas próprias secretarias aí da educação, a gente não vê, né? Ah, eu acho engraçado, assim, que os alunos, eles já estão tão assim nessa coisa que o ano passado a gente foi fazer uma apresentação na prefeitura, era na prefeitura de São José, no Dia da Consciência Negra. E aí as alunas falaram, nossa, professora, só tem duas moças, tem duas professoras negras aqui no Dia da Consciência Negra. E elas que estavam representando, naquele momento, foi dado o microfone para elas falarem, né? Mas quem era chamado como autoridade não eram mulheres negras, né? Então elas já se tocaram disso, porque tem alguma coisa errada aí, né? Quer dizer, o olhar dela já não está mais naturalizado, né? Como na minha época, né? Nunca que eu pensava nessas coisas quando tinha a idade delas, né? Para Uhum. mim é tudo natural, tudo nasceu assim, né? E ela já consegue fazer essa relação, né? Como assim, né? Onde que tá, né? De estranhar. É. Então, eu queria te perguntar a internet, ela possibilita também um espaço na arte que antes não tinha, ou agora é concomitante à internet, talvez, né? Que agora é o nosso próximo principal meio, né? De comunicação nesse momento. Mas eu digo assim, mesmo antes da pandemia, que tu estudas, assim, tu consegue perceber que é uma possibilidade também, né, a internet, as redes sociais. Total, total.
Com certeza. Essa possibilidade de agregar linguagens, além de ser. Eu vou ficar puxando aqui a sardinha para minha área, Claro, pode ir. porque o teatro, além de ser uma arte coletiva, é esse lugar das múltiplas linguagens, né? Então, você pode trabalhar, por exemplo, com a linguagem dentro do teatro da dança, da música e também toda a parte tecnológica, assim, né? Tem experiências teatrais que trabalham com projeções, que trabalham com, por exemplo, teve uma experiência no Rio de Janeiro, acho que é Cristiane Jataí, essa diretora, ela fez uma experiência de fazer o espetáculo acontecer em duas salas. Uma sala, e você, como espectadora, podia escolher qual sala e qual experiência você queria ver. Na primeira sala, você via uma projeção, e na segunda sala, você via o espetáculo acontecendo com as câmeras circulando no palco. Então, por exemplo, se você escolhesse assistir o espetáculo teatral, você ia assistir toda a movimentação dos atores em cena, com as câmeras, com os aparatos tecnológicos. Se você fosse para a sala de projeção, você assistia o espetáculo só daquilo que era filmado. Então, só o que a câmera recortasse, projetasse lá. Então, um espetáculo que trabalhava, por exemplo, tecnologia, isso, né? A possibilidade de gravar, filmar e recortar e editar ao vivo, acontecendo ao vivo, né? Misturando a linguagem do cinema e do teatro, né? Então, acho que o teatro, assim, ele mistura essas linguagens, né? E hoje, principalmente, por conta do contexto, né, do Covid, cada vez mais a gente está vendo experiências nesse sentido, assim, leituras cênicas através de live. Umas 2 semanas atrás eu assisti um espetáculo teatral que ele se deu todo numa live. Os artistas fizeram através da live, assim, em jogo com a câmera, utilizando sombra, utilizando som ao vivo. Então, muito, muito rico isso, né, de poder usar essas linguagens e essas ferramentas. Acho que mês passado, se eu não me engano, em maio, né, não já faz mais, né, foi em maio, saiu uma experiência de criação de dramaturgia de um texto teatral numa sala virtual. Tinham 5 dramaturgos negros que durante um mês ficaram se encontrando para escrever um texto teatral. Então, durante aquele um mês, eles criaram um texto teatral aí, os 5 artistas negros, e quem entrava nesse espaço virtual podia acompanhar ali a escritura do texto sendo elaborado. E depois fizeram a leitura desse texto também nessa plataforma. Então, muitas experiências estão acontecendo nesse sentido, né? De misturar a tecnologia, de utilizar a tecnologia, né? Enfim, tem muitas coisas que a gente poderia entender como tecnologia, né? Teatro de sombras, por exemplo, recurso que tem uma técnica também ali, né? Então, acho que conversa bastante. Ai, o Marcinho chegando, ó, um ator Marcinho Gonzaga, querido. Beijo, Marcinho. Meu cachorro está lá no fundo fazendo de decoração, né? Olhou pra mim, folgada, né? Ela quer aprender também. Quer participar? Olha só, eu quero que tu me faça, que eu ver se eu consigo entender. Eu estava lendo sobre o conceito, né, de arte negra. Aí tinha duas explicações. Eu sei que é difícil explicar tudo em uma live, né? Mas é que ou arte negra porque é feita por negros, né, por artistas negros, ou arte negra porque se utiliza de recursos da cultura afro, né, uma coisa assim, acho que era isso. E aí eu queria que tu me explicasse o porquê, né, porque quando a gente até estava vendo o nome da live, eu fiquei assim, mas como tu sabe o que significa o conceito, né, tu me ajudou a criar o título. Agora eu queria que tu me explicasse o que é esse conceito, até para a gente conseguir, né, como ter um outro olhar sobre a arte, né, a partir disso. Uhum. Guria, eu vou te falar assim, o Marcinho dizendo que tá chamando a turma. Chama aí, chama Ah, a turma pra live, bora. Esse conceito, né? Eu vou te falar assim, que no doutorado, na tese, eu fiquei apanhando bastante, sofri esses 4 anos
para entender E esse eu conceito. querendo que tu fale na live, né? Em 10 minutos eu respondo um negócio de Agora, 4 anos. Não, não, não. assim, de uma maneira simples, claro, né? Que os alunos consigam Sim, entender, eu também. mas eu te falo isso para justamente te dizer que é um conceito que ele tem as suas contradições e a sua, assim, né, a sua... É um conceito que a gente tenta definir de tempo em tempo, né? Autores, intelectuais, as pessoas elas vão buscando, assim, definir a cada tempo. Então, dependendo que vertente que você usa, que abordagem você usa, você vai ter um olhar sobre o conceito. Então, assim, de modo geral, arte negra ou teatro negro, especificamente teatro negro, né? A gente pode entender que, alguns grupos e algumas pessoas vão definir como práticas artísticas feitas por artistas negros, ou seja, é imprescindível a presença negra em cena, tem que ter essa presença negra em cena, né? De modo geral, as pessoas elas não abrem mão disso, a presença negra em cena é importante. Então, não existe, por exemplo, não existiria, por exemplo, uma arte negra feita por pessoas brancas, por mais que essas pessoas brancas utilizem uma temática afro-brasileira. Né? Nelson Rodrigues, por exemplo, um dramaturgo brasileiro, escreveu Anjo Negro, que é um texto teatral que ele dedica a Abdias Nascimento, e ele trabalha com um personagem, o drama do texto é o casamento entre um personagem negro e uma mulher branca. Mas esse texto, por exemplo, para muitos artistas, né, não é considerado arte negra, teatro negro, porque um dramaturgo branco, a partir do olhar dele, está escrevendo um personagem negro. Então, na maioria das vezes, os artistas e as pessoas compreendem que teatro negro e arte negra é necessário aí ter a presença negra. E aí o que começa a entrar um pouco em discordância e vai variar muito com quem você está conversando é o seguinte, que o artista negro ele pode ou não falar sobre temas que diz respeito às temáticas raciais. Então a gente pode ter artistas negros que falem sobre genocídio do povo preto, que fale sobre o racismo na sua arte. E isso vai ser considerado, então, arte negra. Mas a gente pode ter artistas negros e negras que falem sobre o pé de abacate que plantou no quintal. E isso ser considerado arte negra porque a narrativa partiu de um olhar negro. Né? Ou seja, a subjetividade negra, a presença negra, ela é importante, mas o tema não define. E aí algumas pessoas concordam e outras discordam. Algumas dizem que não. Para ser teatro negro e arte negra, tanto o tema quanto a presença tem que ser negro. E outros vão dizer que vai variar, né? Então, eu acho que tudo isso, na minha opinião, e pesquisando ali durante os 4 anos, eu entendi que tudo isso faz parte da dinâmica, inclusive desse sistema, assim, né? Onde da complexidade desse sistema mesmo, né? Da maneira como a raça opera na sociedade. E essa diversidade forma a própria categoria teatro negro, né? E aí eu acho que a gente não precisa escolher uma coisa ou outra, excluir o tema. Tanto um artista negro que fale sobre o que ele queira, quanto um qualquer outro, né? A questão, às vezes, é por que a gente considera, por que a gente não considera, por exemplo, as outras linguagens, né? Durante a tese eu me peguei pensando nisso, por que a gente não nomeia esse outro teatro que é o teatro branco? Por que a gente considera esse outro teatro simplesmente como teatro, simplesmente como arte, né? Por que a gente precisa nomear arte negra? Porque senão a gente não é visto, não, a gente é invisibilizado, como a gente começou conversando aqui. Então a gente precisa dar esse nome. Mas ao mesmo tempo, a gente não dá nome para essa outra arte que é racializada, né? Só que não é dito que tem raça ali. A raça branca a gente poderia entender, por mais que a gente saiba que raça cientificamente não exista, é um conceito que biologicamente não faz sentido nenhum. As pessoas não podem ser determinadas por traços físicos, né? Mas a gente sabe que socialmente raça ela opera na sociedade. Então, por mais assim que a gente possa entender, por que a gente não diz que existe uma dramaturgia que é branca, um teatro que é branco, uma arte que é branca?
que é uma arte que universaliza, que cria esse lugar padrão, né? Erudito, clássico, um certo tipo, um certo modo de fazer, como se esse modo não tivesse uma identidade, não tivesse um território, não tivesse um lugar de surgimento, né? E aí define o lugar do outro, né? Tudo aquilo que é diferente de mim, ou é um teatro primitivo, é um teatro do outro, né? Um teatro negro, um teatro, enfim. Isso tem a ver também com o próprio, depois se a gente fosse discutir o próprio processo de colonização dentro da arte mesmo, né? Então, seria um pouco disso, assim, sobre esse conceito de arte negra, né? É um... Então, eu estava pensando nisso por causa que daí citava do Picasso, né, que usava elementos na sua arte. Ah, então ele está fazendo arte negra? Não, porque ele não, né? Aí tinha uma discussão nessa no texto que eu li. E É a realmente faz apropriação, sentido. né? Então, eu me lembrei, né? No caso, eu como professora de história, né? Faz algum tempo já que eu não faço isso. Mas quando a gente abre o livro de história, o que que a gente tem lá? Renascença, né? Então, tem 10 folhas lá sobre o Renascimento, né? Aí a gente vai lá na parte que fala sobre os reinos africanos. 4, 5 folhinhas, aí eles botam umas imagenzinhas de umas máscaras, assim, só para dizer que tem alguma coisa e deu. E fica por isso, né? Então, quando a gente fala, aí até acho que poderia estar falando da questão da. Acho que é importante para os alunos também essa questão da representatividade, que você falou. Por que usar esses termos, né? Por que a gente precisa usar esses determinados termos, né? Não é para separar, para segregar, mas é para justamente tomar o lugar, né? Uhum. Lugar de algo que é seu, que não é seu, né? Que não está sendo dado esse espaço, mas utilizar assim. Como que tu vê, tu como professora, né? Como tu percebe isso assim na escola, né? Das aulas, eu não sei, tu dava aula de teatro especificamente ou de outra disciplina de artes assim também? De teatro, não dentro da escola, eu trabalhei dentro da universidade, do centro de Ah, arte. tá. E agora, Bom, mas mas a adultos e experiência. crianças se parecem muito, né, nas suas experiências de escola, né? E eu não é, em alguns momentos se parecem muito. Mas o Sim, que que tu percebe assim, né, nessa como a gente até a própria universidade te coloca, como já no caso do adulto que já vem com essa formação toda que eu te falei, né, que é a formação que eu tive, hoje os nossos alunos que a gente tenta fazer hoje de uma forma diferente, eu digo tenta porque a gente tem materiais assim que pelo menos os que vêm para a escola, tu sabes, né? Tu está no núcleo lá, tu sabe que vem pouquíssima coisa, né? Agora menos ainda, né? E muitas vezes a gente tem que ir atrás dos materiais até em outra língua para poder ter acesso a essas que para eles seriam coisas complementares, né? E não principais dentro do conteúdo. E como isso tem a ver com se representar, né? Eles estarem representando o texto. Como que tu uhum. percebe? Falei muito, deixa eu falar. Assim, né, eu comecei te falando que eu não trabalhei diretamente na escola com teatro, mas passei pela escola em alguns momentos, né? Tive na escola em alguns momentos e a gente percebe uma ausência, assim, tanto de trabalhar esse tema, né? Quanto disso que você está falando, de recursos também, e, enfim, de materiais, né? Que chegue e proporcione, assim, outros olhares, né? Então, acho que dentro da educação, a gente tem vários desafios para inserir esse debate, seja de algo específico, né, como a arte em si, ou da própria questão sobre negritude, branquitude, sobre o racismo, né, sobre gênero, sexualidade, temas assim que são urgentes hoje para a gente entender a sociedade, discutir e se entender, né? O impacto disso para a formação de muitos jovens. Eu fiquei pensando outro dia assim, nossa, o quanto
teria sido diferente também, como que poderia ter proporcionado outros olhares, se lá na minha adolescência eu compreendesse, de repente, lesse mulheres negras, poetas negras, mulheres lésbicas, são outros olhares sobre o mundo. Tipo, o mundo, ele é muito maior, ele é diverso, né? Muito maior do que essa nossa compreensão branca heterossexual, né? Então, quantas possibilidades que a educação pode trazer nesse sentido, né? E aí tem a questão, eu vejo também, assim, da gente pensar a própria representatividade. A representatividade, ela é necessária, mas ela também tem seus limites, né? Então, ela é necessária para aguçar esse olhar. Por exemplo, uma mulher negra, uma menina negra que lê poetas negras, que lê mulheres negras, ela se compreende. Mas uma mulher branca, uma menina branca, um homem branco que lê essa mulher negra, amplia também o seu vocabulário e se descentraliza, né? Descentraliza o seu olhar sobre esse corpo padrão. Então, é tão importante para essa menina negra se reconhecer quanto para os outros jovens, né? Irem desconstruindo esse padrão racial, assim, né? E vendo que tem muito mais possibilidades de existir, né? Outras narrativas. Então, isso é importante, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem essas armadilhas da representatividade, né? Que a gente vê que, às vezes, pessoas negras são convocadas a responder e ter uma consciência racial muito mais do que pessoas brancas são convocadas a responder também sobre a sua branquitude, né? Então, não dá conta. Então, às vezes, acaba tendo essa armadilha da representatividade também, né? Onde a gente se pergunta, por exemplo, mas, nossa, o Morgan Freeman, ele acha que a consciência não precisa do mês da consciência, da semana da consciência negra. Por que vocês estão debatendo Sim. sobre isso? Ele é negro, olha lá, ele é negro. Como, né, que ele não... Mas ele não responde por um coletivo, porque pessoas negras é como se elas estivessem o tempo inteiro representando um coletivo. E aí a gente esquece da individualidade, né? A gente esquece que há uma diversidade, há diferenças, né? E pessoas brancas não são convocadas a responder no coletivo, né? A gente não vai olhar para o nosso presidente e falar: nossa, você, como mulher branca, como é que você vê aí o governo desse presidente branco? Né? A gente não faz esse tipo de conexão, porque o lugar de ser branco na sociedade está ligado a uma ideia de padrão, de universalidade, que é pretenso, né? Então, a representatividade tem esse lugar de importância, mas também essas armadilhas, assim, que a gente pode ir se atentando. Eu percebo um pouco por aí. Mas acho que na escola, esses conteúdos, eles são importantíssimos. Eu te digo, assim, agora, aos 30, lendo uma série de mulheres negras, eu me sinto, assim, cada vez mais viva. Cara, eu me sinto cada vez mais inteira, muito mais me entendendo na sociedade, entende? E entendendo que tem questões que me tocam, que já tocavam essas mulheres lá no início do século XX, entende? E que isso tem a ver com o fato de sermos mulheres negras, embora sejamos diferentes e a gente viva tempos, né, históricos diferentes, mas quando eu leio eu entendo um pouco tanto da alegria quanto da dor, entende? E isso me alimenta também, faz com que eu queira escrever, por exemplo. Isso é importantíssimo, então. Como é que a gente diz para essas mulheres, meninas, jovens negras que estão na escola que há uma potência ali? Porque o mundo está dizendo que não, que o lugar é outro, que o lugar que você vai ocupar são lugares estigmatizados, estereotipados. Né? Então, como é que a gente diz que não, que o mundo está sendo racista? Não ouve o que estão te dizendo, não é esse o lugar. Tem um lugar de muita potência para ti. Né? Aí é lendo essas outras pessoas que revelaram essas potências, sabe? Eu te falo isso assim, muito vivendo o que eu estou vivendo de um tempo, enfim, né? De todo esse processo de ir se reconhecendo e se perceber, mas também de cada vez mais entrar em contato com a literatura de mulheres negras. Isso, assim, é incrível, Lu, é incrível. E tanto para a gente, como eu te falei, quanto necessário para outras pessoas que também não são negras, para ampliar vocabulário,
para sair do pensamento e do imaginário racista, sabe? Uhum. E eu falei da questão da internet, porque hoje, no caso dos nossos alunos ali, né? Porque a minha faixa etária ali é até os 14, 15 anos, o fato deles conseguirem hoje, por exemplo, seguir uma personalidade, por exemplo, de Jamila, né? Os meus alunos conhecem ela, as meninas do teatro, elas conhecem, elas, ai, nossa, de Jamila, né? Então é legal, talvez elas não vão ler o livro, pegar o livro e ler, mas elas vão ver um vídeo ali de 1 minuto que ela vai falar uma coisa, e às vezes ela vai trazer uma outra pessoa, né, que vai falar junto com ela, então a possibilidade de estar tendo acesso através da internet, isso está sendo muito legal. Foi através da internet que a gente conheceu, tu deve conhecer também a poeta Mel Duarte, que a gente tem, que é do Islã das Minas, Do né? A Islã. gente, ano passado, conhecemos ela pessoalmente, fizeram um rolo lá na escola para Ah, conseguir ir. Eles pagaram o ônibus, a gente levou ela lá. E as meninas começaram a escrever poesia a partir desse momento que elas tiveram contato com a poesia da Mel. E lindo. as meninas que se escrevem, né? Deu realmente aquilo que tu falou é nítido, tanto as meninas brancas quanto as meninas negras. Deu o efeito, claro que para as meninas negras teve um outro significado, mas para as meninas brancas elas viram a atitude dela, a forma dela se colocar, dela escrever, né? Porque ela também não fala só sobre a questão da negritude, ela fala sobre gênero também. Então, assim, muita diferença. Só que eu sou uma professora de história dentro de um projeto que é fora do horário da aula, entendeu? E é todo um negócio que infelizmente ainda está fatiado, né? Não é um compromisso de todos ainda, de todas, infelizmente, né? Ainda temos, inclusive da própria, às vezes da própria estrutura, né? Uhum. Né? Como eu te falei antes, a gente visualiza determinados grupos só em determinados momentos, né? Sim, Só em sim, novembro. sim. A internet traz esse lugar de conexão, né? De contato. Que massa, Mel. Tem um trabalho muito, muito lindo, muito forte, assim. Que massa. A gente se conversou assim pela internet, né? Eu já li os textos dela, vi os vídeos, a gente conversou pela internet, ela respondeu e aí a gente foi, inclusive eu fiz uma live com ela bem logo no início da pandemia, assim, foi bem legal, ela é bem. E essa é uma coisa que provavelmente sem internet não, a gente não teria essa possibilidade de se encontrar, né? E Sim. também, óbvio, isso me fez também, como pessoa, ir buscar quem são as pessoas daqui, né, da nossa região, que estão fazendo isso também, né, que poderiam estar ali na escola, né, também fazendo isso. Aí que eu cheguei no seu nome, ficando para lá, cheguei no seu nome. A tua amiga perguntou ali. Ah, não, o Roberto perguntou ali se vai ficar salvo daí. A live fica salva, daí aqui na página do coletivo, mas depois eu consigo compartilhar também com a Ju, daí a Ju consegue postar lá se ela quiser também no perfil dela. Ela, o perguntou ali, o Marcinho, gostaria que você falasse sobre a inclusão das disciplinas nas grades curriculares. Marcinho, aquela pergunta, ele sabe, né? Sabe a pergunta que está fazendo, que ele está ligado nesse Eu movimento. quero que você fale, porque é a minha preocupação, né? Eu fico lá lutando por alguma coisa em São José, que aconteça alguma coisa naquele município, tá difícil. Uhum. O Marcinho, ele pergunta, eu penso isso, ele pergunta porque ele viu esse processo acontecer ali no CEART, né? No Centro de Artes, o Marcinho, e outras pessoas que acho que já passaram por aqui, não sei se o Leandro ainda está por aí também, mas algumas pessoas, a Ju está por aí também, a Ju. Mas dentro ali do CEART, do Centro de Artes, a gente fez um debate assim profundo num momento que houve uma reforma curricular para incluir isso na graduação de teatro, né? Incluir esses conteúdos como disciplina obrigatória no curso de teatro. E aí rolou uma articulação muito forte e bonita,
tanto do movimento estudantil, ó, o Leandro aí, tanto o Leandro, acho que você participou, não sei se tu viu isso acontecer lá na UFSC, né, Lê? Leandro se formou em teatro na UFSC e acho que quando ele saiu ele não pegou isso, porque também foi um processo recente lá na UFSC. Mas acho que você tá por dentro também disso, né, Lê? E lá no CEART teve uma movimentação assim, muito bonita para isso acontecer, de colocar as disciplinas de teatro negro como obrigatórias, né? Tanto uma pressão vinda ali do movimento estudantil e do coletivo Nega, quanto de algumas professoras e professores do departamento. Na época eu estava como professora substituta, e outras professoras negras substitutas. Acho que a Meire estava junto, a Drica tinha, acho que já tinha saído como professora substituta, mas enfim, algumas professoras, Fátima, Tereza, é, foram articulando, assim, a gente foi puxando esse debate dentro do departamento. Então, eu pude ver isso acontecer e participar desse movimento, que foi um movimento coletivo, assim, né? Uma pressão estudantil, uma articulação com algumas professoras, e isso, né, foi acontecendo. Então, essa experiência que eu trago, assim, que eu venho, Lu, me diz que o movimento é esse, de pressão, um movimento de pressão para a gente fazer essas reformas, né, dentro da educação, porque a gente sabe que tem uma lei desde 2003 que prevê e coloca a Tá uma obrigatoriedade, vergonha, né? 2003, gente. Meu Deus. tempo 2015. aí, né? Mas na prática não, a gente vê que sabe que no chão da escola isso não acontece. Então, é só nessa força coletiva, assim, sabe? De fazer uma pressão coletiva que a gente consegue também fazer ganhar também, vencer essas lutas, assim, porque é uma luta. É uma luta colocar esses conteúdos como conteúdos obrigatórios, né? Outro dia eu estava dando um curso ali no DGEG e a gente falava sobre isso. Uma professora estava compartilhando a experiência dela como professora em São Paulo, dizendo que, nossa, como é difícil a gente entender o significado, né, de um Estado laico dentro da escola, porque a gente vê, ela estava compartilhando assim, professoras trazendo às vezes experiências religiosas, mas né, com certa fluidez, mas para colocar um atabaque para falar sobre capoeira, religiosidade de matriz africana é um trabalho, né? Então, Uhum. tem esse Já passei por isso preconceito, também. Já passei né? por isso. Não pode, é a macumba que é estereotipada, Ah, né? é o diabo. Já falaram que eu era trazendo coisa do diabo para a escola. Essa Hoje eu vi aí. demonização, demonização da religião Sim. africana, né? De matrizes africanas, assim. Então, quando a gente vai por esse caminho da obrigatoriedade dos conteúdos, tem que ser uma luta muito articulada no coletivo e fazendo forças, pessoas que estão dentro, articular com, às vezes, movimentos e coletivos externos para somar, né? Porque sozinho ou sozinha não dá de fazer esse tipo de luta e empreender algum tipo de força, assim, sabe? Nesse sentido, é no coletivo mesmo. E aí tem os projetos mais autônomos, né? Cada professora, nem aqui, né, que tá rolando agora. Cada professora, cada professor pode também ir de maneira com autonomia, colocando no dia a dia, né? Isso é possível, né? É possível, mas a gente sabe que não dá para esperar só também da boa vontade do professor e da professora, né? Sim. Então, né? É desafiador, mas Várias coisas por trás, hein? é, é, é. Mas tem Ô, muita Ju, gente. olha só, eu vou encerrar essa primeira live aqui para a gente não perder o vídeo. Aí eu já abro de novo para eu conseguir terminar a fala contigo, tá? Para a gente falar mais um pouquinho, porque ainda tem coisas para eu te perguntar, só Tá para não bom. perder o fio da meada aqui. Já volto. O pessoal que está aí, fique aí.